Olá, aqui é Suzana Dabez e hoje a gente vai receber a Viviane e o Vilmar para falar um pouquinho para a gente sobre a Neurofoco Redação. Vilmar, professor Vil, tem uma cativante história dedicada aí à educação básica e superior, também trabalhou com treinamento de professores, certo? Certo. Em instituições públicas e instituições privadas. Estou aqui com uma colinha porque é muita referência e muita experiência, né? Atualmente parece que você ocupa um cargo de vice-diretor numa escola que tem também um apelo muito grande na parte de inclusão, certo? Certo. Mestre em Educação pela PUC, graduado em Letras na UFMG, especialista em Aprendizagem Colaborativa, especialista em ensino de novas tecnologias, ator e contador de histórias. E brincante. Vivi tem um currículo extenso, né? É muito aprendizado, é muita formação, né, Vivi? Formada em letras, especialista em educação especial, especialista em análise de comportamento aplicada, aba para autismo e deficiência intelectual. Psicomotrista, graduanda agora em terapia ocupacional. Sim. No consultório, realizando atendimentos como psicopedagoga, analista de comportamento, neuropsicopedagoga e além de supervisionar também outros psicopedagogos e ministrar treinamentos na área. Vivi também trabalha na educação escolar, né, atendendo alunos com educação especial, também ou necessidades especiais. Psicopedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em educação especial. Sejam muito bem-vindos. E aí eu queria saber um pouquinho de vocês, como é que essa coisa de neurofoco e o que é neurofoco redação, como é que surgiu essa ideia? Então, Su, é uma verdadeira alegria, assim, esse projeto, né? A gente acredita muito na relevância dele, né? Para a gente falar da Neurofoco Redação, acho que seria muito importante, assim, fazer uma deliciosa volta ao passado, ou ao meu passado escolar, né? Que foi uma trajetória até aqui, eu diria, muito bonita. Em que pesem as dificuldades, foi uma trajetória muito bonita, assim, né? Eu, desde muito pequeno, eu tive grandíssimas dificuldades na escola, assim, na escola de formação básica, né? Ao ponto de ter sido reprovado 5 vezes na escola. Uau. Foram muitas reprovações. Ou, de alguma forma, foram muitas vivências, né, que me trouxeram até aqui. Na minha infância, eu passei basicamente toda a infância, toda a minha vida escolar, sem qualquer acompanhamento da família, da própria escola, dos adultos do meu entorno. Então foi uma formação escolar ampla no sentido das vivências, mas muito dificultada pelas experiências que eu tive ou não tive na educação, né? Hoje eu me reconheço assim, um adulto com características que, se no passado fossem observadas, muito provavelmente a trajetória escolar seria uma trajetória diferente. Nem sei se melhor, mas uma trajetória diferente, com maior consciência, com maior entendimento daqueles elementos, aquelas circunstâncias que me fizeram ter grandíssimas dificuldades para conseguir terminar o ensino básico, ir para o ensino superior, ir para a pós-graduação e, enfim, trabalhar até hoje na educação. É mais ou menos isso. E aí surge, por isso mesmo, um pensamento que foi mais ou menos o seguinte: hoje trabalho bastante com a redação voltada para o Enem, com a produção de texto. No ensino superior, como professor do ensino superior, eu encontrei uma quase infinidade de adultos que não tinham muitos recursos para o registro do texto. Eles mesmos acreditavam que essa dificuldade era por causa de uma educação deficitária. Mas muito mais que isso, é possível perceber hoje que muitos trazem ou traziam características dessas com as quais vamos tratar hoje, que foram aquelas características que dificultaram a produção de um texto, por exemplo, com coerência, com coesão, um texto dissertativo com ideias que estivessem consistentes e convincentes. Então a Neurofoco nasce
um pouquinho da minha vivência, ou bastante por causa dela, mas também por perceber que muitos jovens, muitos adultos, não só aqueles que apresentam na escola um laudo que indica determinada característica, mas porque a vida inteira essas características estiveram presentes, mas nunca foram observadas, a elas nunca foi emprestado um olhar. Então, reconhecemos que hoje a Neurofoco Redação nasce muito com esse objetivo, né? De conseguir receber jovens com laudo ou sem laudo, que apresentam características que dificultam a produção de um texto, por exemplo, no contexto do Enem, no contexto de um Cefet, de um Contec ou para os concursos. Uhum. É daí que surgiu a nossa origem, né? Daí que veio a Neurofoco Redação. Você fala de características que você hoje identifica que estavam presentes lá na sua infância, né? E eu assisti o vídeo que vocês colocaram lá no Instagram, que você fazia o bolo ao contrário, né? Seguia a receita do bolo ao contrário. E eu achei sensacional porque você fala nesse vídeo exatamente desses tópicos, não sei se é o termo melhor para usar, da construção de um texto, né? De coesão e coesão e coerência, isso. E achei divertidíssimo. E a gente, enquanto ouvinte, né, tô ali assistindo só, talvez passe um pouquinho batido essas características, porque é um vídeo super engraçado e ele é muito explicativo. Mas eu queria te ouvir um pouquinho, e às vezes até da Viviane também, que características é essa que você percebeu lá na sua infância e que você hoje entende que dificultaram muito o seu processo de conclusão, né, da continuidade do seu processo educacional? O que afetou, que você hoje consegue ver lá atrás que precisava de um olhar mais atento e que vocês hoje trazem para os alunos da Neurofoco? Sobre isso é ótimo falar, assim. Muitos ou muitas das pessoas que carregam essas características conseguem entender o mundo, conseguem ler o mundo porque estão nele, vivem o mundo. Mas na hora do registro, por exemplo, de um texto dissertativo, todas aquelas ideias que existem, todo o repertório que ele conhece, porque vive no mundo, na hora de ir para o registro, falta algum entendimento, falta alguma clareza de como registrar um conjunto de ideias que se faz presente no ser, mas na hora de colocar no papel, alguma coisa fica dificultada. Então, quando a gente fala naquele vídeo de coerência e coesão, que são dos tópicos mais importantes para a produção de um texto dissertativo, aí nós percebemos que há muita dificuldade. Então, as ideias estão no que a gente chama de paradigma, estão lá na consciência do indivíduo, mas na hora do registro, há grandes dificuldades. E é aí que a gente tenta colaborar para que o jovem, ao escrever, por meio de técnicas, né, Viviane? Sim. Ele consiga registrar as ideias de forma mais coerente, de forma mais coesa, ao ponto de aquilo que está na mente dele possa ser traduzido de maneira muito clara no papel ou naquilo que ele está produzindo como um texto, por exemplo, um texto dissertativo. Vivi, eu queria saber do seu olhar enquanto psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Quando o VIU traz essas dificuldades, como você, enquanto profissional da psicoeducação, posso chamar assim? Como que você traduziria isso em termos de sintoma para que os pais, as famílias, quem acompanha essa criança pudesse observar em termos de característica? Pegando todo esse histórico do VIU, o que a gente pode observar, que os pais podem observar, é a questão da desatenção, essa dispersão. Muitas das vezes o aluno vai fazer o registro, ele pensa naquelas ideias, mas na hora que ele vai passar essas ideias para o papel, ele tem aquele bloqueio, ele já trava. Então, tem essas questões dessa organização das ideias que precisa ser bem orientada, a questão da desatenção. Então, quando eu vou começar a fazer o registro, se tem algum estímulo externo, eu já me perco. Então, tem também questões de organização desde o início, né? Como que você começa uma redação, na introdução, no desenvolvimento, na conclusão. Então, tem uma sequência. Então, precisa também de organizar tanto essas ideias, essa sequência, para que esse aluno consiga, de uma forma eficaz,
conseguir colocar essas ideias para o papel, com uma organização também e um planejamento. Então, o curso nosso da Neurofoco, ele não é um curso de inclusão. Ele é um curso, é o primeiro do Brasil, ressalto isso, né, viu? E é o primeiro com esse foco dos jovens, para que a gente consiga fazer essa preparação, para que eles consigam ter essa acessibilidade na faculdade. Específico na redação, porque hoje a gente não tem alguém que tenha pensado. Então, a vivência do VIU foi muito importante. Eu também, como mãe de neuro atípico, também isso contribuiu para que nós conseguimos, através dessa essência de tudo que nós passamos, consolidar o nosso curso. Então, é um curso específico de redação para jovens neurodivergentes. E quando a gente fala no termo inclusão, nós entendemos a dimensão do termo inclusão. Então, quando se fala hoje na escola inclusão, não se considera apenas determinado público, o público neurodivergente. Ora, se você considera apenas um determinado público, você deixa de incluir outros públicos. Justamente. Então, quando a gente fala em inclusão, nós entendemos que é para incluir todo mundo. O nosso foco, o nosso olhar é para um determinado público que notadamente sofre no contexto escolar, sofre muito no contexto do Enem, porque é um público, via de regra, não considerado para os concursos, não considerado para o Enem. Então, por isso que a Viviane fala que o nosso curso não é um curso de inclusão, mas é um curso que visa incluir um determinado público que até hoje, ou para o qual, para até hoje, não foi ainda dado a ele um olhar, dado a ele uma melhor condição em pé de igualdade com todos os outros jovens. Nós não vamos entrar nessas especificidades do transtorno do neurodesenvolvimento, nem nas dificuldades, porque a gente tem transtornos e dificuldades. Sim. Então, essas especificidades nós não vamos entrar, né? Como que lida com um jovem que tem transtorno espectro autista? Um jovem que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o nosso foco não é esse. O nosso foco é, através da nossa metodologia, passar para esses jovens como que de uma forma prática, uma forma objetiva, que eles consigam ter acesso e consiga entrar na faculdade, porque muitos desacreditam e acham que não são capazes. Então, na verdade, quando vocês falam, isso não é um curso de inclusão, mas é um curso que vai indiretamente trabalhar a inclusão, porque vocês trazem esse jovem, pelo que eu estou entendendo, que fica muito à margem do sistema educacional nosso, tradicional, para dentro de um contexto onde, de outras formas, ele não teria um acesso facilitado, porque não existe uma metodologia até então que é pensada não nos transtornos em si, mas nas características que cada transtorno, ou que os transtornos, de uma forma geral, trazem para esse jovem. Justamente. É isso mesmo. Justamente. Por isso, neurofoco. Nós dedicamos foco para um determinado, ou para determinado grupo de características que até aqui não têm sido contempladas, não têm sido homenageadas nos grandes concursos, no Enem e em outras instâncias de seleção. A gente tem falado aqui alguns termos que talvez o pessoal lá de casa não entenda exatamente ainda o que é, né? E vocês falaram muito em dois termos, que é o neurodivergente e o neuroatípico. Vocês conseguem me explicar um pouquinho do que é isso? Sim. O neurodivergente, o cérebro, ele tem um funcionamento neurocognitivo de uma forma diferente do padrão, que é da nossa sociedade. Então, eles têm um manejo na questão da regulação de uma forma diferente, a questão do aprendizado, a questão da fixação de ideias. E aí a gente tem como, por exemplo, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Temos aí o transtorno do espectro autista, que é o TEA. E temos também o transtorno específico de aprendizagem, tanto para leitura quanto para escrita, que é a dislexia. Tem, dentre outros, mas esses são os mais comuns, né? Que a gente encontra tanto no consultório quanto no ambiente escolar. No contexto da escola, hoje é muito comum termos uma criança que não apresenta uma característica só.
ou não apresenta uma dessas nomenclaturas, né? São as comorbidades, né? Sim. Na escola onde trabalhamos, vale ressaltar, assim, nós temos um público lá que é uma escola pequena, relativamente pequena, mas o percentual de alunos atípicos dessa escola é um percentual muito grande. E o universo, né, de neurodivergência que nós temos lá é também muito grande, assim. Isso traz para a gente exatamente a noção do quanto, dá até para quantificar o quanto de jovens no contexto escolar, no contexto dos cursos superiores, inclusive, passam por grandes dificuldades para conseguir, em pé de igualdade, né, os mais justos acessos, né? E se esses jovens têm características tão específicas, como é que a Neurofoco trabalha dentro da metodologia que vocês propõem o acesso ou a capacitação desse jovem para ele se preparar para o vestibular, para o Enem, né? Ou para outras provas que exigem esse conhecimento técnico? Nós trabalhamos com técnicas estruturadas e técnicas também multissensoriais e com planejamento. Esse planejamento, ele vai respeitar esse ritmo do nosso público e com esse direcionamento, tanto do VIL, né, com esse passo a passo, que a gente tem esse olhar mesmo diferenciado e esse cuidado, fazendo um acompanhamento com eles, seja na questão da organização, na gestão do tempo, na organização das ideias para o papel. Então, nós temos toda essa metodologia de uma forma que nós temos êxitos para que eles, com segurança e confiança, consigam produzir o seu texto e consigam ingressar na faculdade. Pensando em técnica ou em técnicas para a produção de um texto dissertativo, por exemplo, quando a gente fala em redação para o Enem, basicamente falamos da dissertação argumentativa, que é o tipo de texto comumente trazido para que os alunos possam produzir. Existem uma quase infinidade de técnicas, né, para que o aluno possa, de acordo com a sua tendência, de acordo com a sua formação escolar, muitas técnicas que colaboram para que ele estruture um texto dissertativo argumentativo visando a uma prova do Enem. O que nós pensamos? Existem muitas técnicas. Poderíamos ofertar para esse aluno várias técnicas seguindo a nossa metodologia de simplificar o percurso para que ele consiga mais rapidamente entender a dinâmica, o sistema ou a sistemática de um texto dissertativo. Mas o que nós fizemos? Nós enxugamos, podemos dizer assim, nós simplificamos o processo de estruturação do texto dissertativo argumentativo, de modo que muito rapidamente ele consiga, primeiro, entender como é que funciona um texto dissertativo argumentativo. Segundo, um dos pontos altos, ele, diante de uma prova de redação do Enem, ele começa imediatamente o seu processo de escrita, sem que ele passe necessariamente por muitas mentalizações, elucubrações acerca do tema. Por meio dessa técnica que oportunamente vamos apresentar, o aluno já começa muito rapidamente o registro. Isso faz com que, primeiramente, ele ganhe tempo na produção do seu texto, não fique travado, é um termo que a gente usa bastante, né? Não fique travado, então ele começa muito rapidamente a produção do texto. E se ele tem a técnica bem entendida, e o nosso esforço será para tornar essa técnica, essas poucas técnicas, muito compreensíveis, certamente, diante de um contexto de produção do texto, lá no Enem, ele vai muito rapidamente e muito conscientemente começar a produzir seu texto com grande chance de êxito no resultado final da prova de redação. E utilizamos também estratégias visuais, audiovisuais, mapas mentais, então tudo que facilita para que esse estudante tenha um acesso de acordo com qual é a melhor forma que ele aprende. Quando o jovem vai entrar no curso, nós fazemos essa avaliação, qual é a melhor forma do aprendizado dele. Em cima disso, através desse canal, se é um canal visual, se é um canal auditivo, o nosso foco, no nosso curso a gente
trabalha, né, todos esses canais, justamente para atender todos, porque às vezes um é mais visual, o outro é só auditivo, então justamente tem o sinestésico, que ele vai pegar, ele precisa descrever, tem algumas movimentações, algumas gravações são em lugares inusitados, diferentes, justamente para que a gente consiga atender todo esse canal de aprendizado, de acordo com o que cada um aprende. Esse é um bom spoiler, porque no contexto do Enem, certamente virá para o aluno discorrer algum tema polêmico, Sim. algum tema que divide opiniões. E o que nós pensamos? Vamos discutir o tema? Sim, mas por meio de qual estratégia? Nós vamos para o campo, vamos para o mundo. Então vamos visitar locais, já visitamos alguns locais que possibilitam por si só o entendimento da polêmica, né? Como é que um assunto polêmico pode ser melhor visualizado, melhor compreendido, porque ele estará no contexto. Lembrando que é um spoiler. Aguarde. Quem quiser saber os pormenores, vai ter que entrar pro curso. Acho justo. Tem uma pergunta que ela pode ser um pouco capciosa, que é assim, neurodivergente pode tirar nota alta no Enem? Mas é claro que pode tirar nota alta no Enem. Na verdade, para sermos sinceros, muitos neurodivergentes encontraram caminhos, às vezes, tortuosos e conseguem tirar notas altas. Nós não temos esse estudo, né? Uhum. Quantos e quais os caminhos os alunos, reconhecidamente com determinadas características, conseguiram alçar bons voos no contexto do Enem. Mas sim, um aluno neurodivergente, ele consegue, por meio de um bom treinamento, de um bom entendimento da técnica, ele consegue tirar nota 1000 no Enem. Eu gosto de dizer que nosso curso, sendo muito realista, é um curso 900+. Ou seja, seguindo a técnica que nós vamos oferecer aos nossos alunos, certamente, dá para dizer com total segurança, certamente ele terá domínio da estrutura do texto, o que já é, por si só, um grande benefício, considerando a banca de correção do Enem. Mas mais que isso, quando se fala em redação para o Enem, fala-se muito em repertório. Ou seja, o que o indivíduo sabe do mundo, que é colocado diante dele, a favor dele na prova. Então, nós vamos trabalhar para que o aluno, o nosso aluno, o neurodivergente, ele consiga buscar do conhecimento que ele já possui, além desse conhecimento que ele já possui, os necessários argumentos de autoridade que precisam estar presentes na prova que ele vai produzir. Então, sim, viu, Su? O aluno neurodivergente tem totais condições, e dá para dizer, né, Viviane? Sim. Com a gente, as condições de ser 900+ aumentam substancialmente. Nós acreditamos nisso. Sim. Né? 900+ é uma meta audaciosa, Audaciosa, né? Mas super possível. É óbvio, Suzana, é óbvio, né, Viviane, que o aluno, ele precisa se dedicar. Não é um passo de mágica. Precisa de uma constância, a constância, a persistência, porque não é simplesmente um passo de mágica. Não passa de mágica, assistir uma aula e escrever um pouco. Então, é uma construção, é dia após dia. Então, precisa dessa constância, dessa persistência e dedicação. E eu não sei se eu estou no roteiro aqui, mas o que vale dizer nesse momento? Eu gosto de falar isso. Escuta, pessoal, vocês que estão nos vendo aí, isso é um segredo, tá bom? Vou contar para vocês. Além dos nossos alunos neurodivergentes, aqueles que não apresentam características de neurodivergência, podem aproveitar demais do nosso curso. Mas sobre isso, falaremos um pouquinho mais ainda hoje. Justamente. Vocês falaram um pouquinho sobre a metodologia de vocês, como que ficou muito claro como que ela se diferencia dos métodos tradicionais, o que vocês trazem a mais ou numa outra linha, né, de entendimento como método para esses jovens.
mas eu queria perguntar para vocês, Vivi falou muito dessa constância e da prática, né, que vocês trouxeram sobre o treino porque se eu quiser tirar uma redação 900 mais, precisa de muito treino. Como que um jovem neuroatípico pode fazer em casa esse treino da escrita? Primeiro é isso, né? É preciso que o aluno se veja como um estudante. Sim. Ele precisa se dedicar. Como é que ele vai estudar? Basicamente, como todo aluno deve fazer se tem uma meta, que é a meta de conquistar uma vaga na UFMG, por exemplo, numa faculdade pública tão concorrida quanto a UFMG. Ele precisa entender que o estudo, que a constância é necessária ou são necessárias. Mas no nosso caso, ele vai, além de ler, acessar os contextos, ele vai também trabalhar com as nossas técnicas. Ele vai buscar, a partir do que a gente oferece para ele no curso, elementos que favoreçam o quê? O entendimento do mundo em que ele vive. Favoreça o quê? A compreensão do repertório Sim. que ele vai acessar e como que esse repertório... Quando nós falamos em repertório, pessoal, falamos dos autores que devem ser citados, dos dados que devem ser buscados para tornarem o texto mais convincente, mais consistente. Então, argumento de autoridade são aqueles elementos que ele traz para poder tornar o texto dele mais crível, mais consistente. Tá? Como é que ele faz isso em casa? Estudando, mas acessando por meio das técnicas com as quais nós vamos trabalhar, ele vai conseguir certamente construir uma dinâmica mais clara para ele mesmo. E complementando com estratégias de gestão do tempo, com estratégias com técnicas de memorização. Então, quem comprar o nosso curso vai adquirir alguns e-books que nós vamos disponibilizar, justamente dando essas ferramentas para que esse jovem consiga desenvolver e que a gente tenha um êxito, que é a finalidade do nosso curso, que ele consiga passar e ingressar numa faculdade. Entendo, porque uma boa parte, eu sou mãe de uma criança neurodivergente, e eu vejo pelas minhas conversas que eu tenho com outros pais também, que uma grande preocupação é a sobrecarga que eles carregam, né? Eles não dão conta de fazer as coisas no mesmo ritmo de uma pessoa neurotípica, a carga que vem para eles parece ter um peso muito maior, né? E uma coisa que eu observo muito e que eu gostaria de ouvir vocês também é como trabalhar a ansiedade no momento da prova, no momento da redação. Sim, nós temos várias técnicas de regulação emocional. Então, tem até algumas simples que podem ser feitas em casa. Vou tirar o meu óculos aqui. Vocês podem fazer em casa, essa é uma das... Entre as duas sobrancelhas tem um ponto. Você vai pegar o polegar e vai colocar. Fechar os olhos, pressionar e vai mexer essa musculatura aqui, fazendo movimentos circulares. E aí você vai inspirar e respirar, fazendo inspira e expira, fazendo esse movimento circular e pressionando. Novamente inspira, expira. E aí tira o dedo da testa e abre o olho devagar. Então, assim, tem várias técnicas. Isso aqui é uma sugestão. Isso é uma delícia. Justamente. Então, assim, quando acontece muito isso, quando jovens estão no decorrer da prova, ou um dia de prova, né, fica bem tenso, isso a gente vivencia o tempo todo na escola. Então, tem essa técnica que a gente faz, ensina para eles, e quem está em casa vai fazer aí durante 5 minutos essa. Então, colocou aqui, achou o ponto no meio, com o indicador, fecha o olho, pressiona, movimento circular, inspira, respira, durante 5 minutos. Tenta não pensar em nada, em coisas boas, coisas que te tragam alegria e te deixam feliz. Então, essa é uma das técnicas. Eu trabalho em consultório, também na área da saúde complementando, e a gente utiliza essas técnicas também. Então, cada uma de acordo com o que cada jovem precisa naquele momento.
né? O que nós buscamos não fazer, considerando esse grande conjunto de características que o jovem neuroatípico possui, é não trabalharmos com um padrão. Via de regra, os alunos que estão num contexto geral de aprendizado, eles estão num contexto padronizado de ensino, né? Por exemplo, voltado para o Enem, determinada quantidade previamente de horas que ele deve se dedicar, um número específico de leituras de texto que ele precisa acessar, filmes que ele precisa ver, tudo isso quantificado e padronizado. Obviamente que isso serve, isso funciona, tanto é que o concurso é muito concorrido e muitos têm acesso, só que muitos não conseguem ingressar. Nós buscamos, a partir do entendimento do tipo de aluno que nos buscará, entender como é que ele funciona. Então, existem jovens que conseguem estudar ouvindo música, por exemplo. Sim. Né? Ele não vai deixar de ouvir uma música para conseguir produzir determinado parágrafo. Ao contrário, é por meio da tranquilidade que a música traz para ele, é que ele vai conseguir produzir. Então, essa é uma preocupação que nós carregamos. Não criamos uma metodologia engessada ao ponto de não considerar diversidade. Justo. Temos sim um caminho que nós acreditamos eficaz, que é um caminho simplificado, para que ele consiga estruturar o texto, organizar as ideias. Mas como o aluno se organiza para isso, nós não vamos trabalhar com padrões. Isso não funciona. Sim. E tem um fator muito importante que muitas das vezes quando eles vão para o registro organizar essas ideias e transcrevê-la para o papel, dá uma sobrecarga, né? Gera essa ansiedade, esse medo, será que eu vou conseguir? Se eu estou pensando em determinado tema, como que eu vou passar isso para o papel? Então, nós trabalhamos com esse jovem também, mostrando para ele como que essa sobrecarga na escrita, de que forma que ele consegue, de uma forma mais tranquila, suave, com a nossa metodologia, né? Começar com pequenos passos, com blocos. Então, tem várias estratégias, inclusive, para minimizar essa sobrecarga na escrita e não haver procrastinação, porque muitas das vezes deixa para o último momento, às vezes na semana próxima do Enem, aí, não, eu vou treinar a redação agora. E lembra a constância que eu falei? A persistência e a dedicação? Então, são gotinhas. Homeopático. Um dia eu escrevo, nem que seja uma frase, no outro dia um parágrafo, e daí eu vou aumentando, e aí eu vou aumentando o meu repertório, tanto de conhecimento, de vocabulário, e eu vou tendo essa percepção de onde que eu estou errando, qual que é o caminho que eu preciso. E eu e o Vil vamos estar lá junto para direcioná-los. Na nossa página, no Instagram, observem lá, Neurofoco Redação, você já vai encontrar uma série de dicas, né? Que colaboram para esse melhor entendimento, assim, de sobrecarga, do que fazer, de como aproveitar melhor o tempo. Então, siga a gente lá, que lá vai ter muita coisa boa que vai colaborar para que a trajetória não seja uma trajetória tão pesada, tão onerosa para o nosso estudante. @neurofoco.redação. Sigam lá. Uma coisa que me chama a atenção sempre é que, acessando informações a respeito das neurodivergências, uma informação que eu me deparei, eu não vou lembrar números disso, mas é sobre a quantidade de evasão escolar que tem, e principalmente quando vai chegando nessa reta final, né? Muitos deles desistem porque se eu não vou conseguir mesmo, se o Enem não contempla as minhas dificuldades, por que eu vou tentar? O que vocês diriam para esses alunos que estão com medo de tentar, que estão se sentindo inseguros e desmotivados para tentar entrar numa faculdade? Sim, é possível. Tem estratégias compensatórias que ao longo do nosso curso nós vamos passar para todos os nossos alunos. Então tem treino de palavras-chave. São várias estratégias que ao longo do nosso curso, nesse decorrer, nessa caminhada, é possível sim, dele conseguir compensar com essas estratégias, né, Vil? Justamente nós pensamos em todos esses detalhes. E se você que aí nos escuta, né, se em algum momento
veio um pensamento assim, nem vale a pena, né? Não vale a pena tentar. O que nós vamos fazer aqui hoje é só dizer para você o seguinte: vale a pena sim, porque tem jeito, tem recurso, há caminhos que a grande massa não conhece, não experimenta. Nós temos o objetivo de mostrar alguns caminhos, são técnicos, são caminhos possíveis, planejados, para que você se reconheça em totais condições de conquistar o seu espaço, seu justo espaço, numa faculdade pública, enfim, vale a pena tentar. Não vale a pena desistir. Somos otimistas mesmos, e é possível. Com organização, com estratégia, é possível. Eu estou aqui pensando na história que o Vil contou logo no início, né? Que era a história dele, né? Do processo, de como foi ele na escola, tomando 5 bombas e tudo. E estamos aqui, de repente, diante de um professor de português, professor de redação, que tem todas as características, várias características de um neurodivergente, não diagnosticado ainda, né? Pelo que eu entendi. Ainda, né, Vivi? Você vai fazer isso pra gente? Justamente. E eu acho que trazer à tona essa história, né, da forma como você trouxe, e uma pessoa que passou por todos esses processos, né, você viveu as dificuldades todas que foi na sua educação, dessa educação básica, entrou para a faculdade, ainda que tardiamente, e fez ainda um mestrado. Sim. E se tornou professor, inclusive trabalhando diretamente com pessoas que tinham essas dificuldades. Eu entendo que a gente ouvir isso é muito reconfortante. Eu, pelo menos, como mãe de neurodivergente, fico muito aliviada, e acho que Vivi, não só enquanto profissional, mas enquanto mãe também, né? Sim, também. É muito bom ouvir vocês, porque sentir um alívio muito grande de ouvir possibilidade, ouvir que os nossos filhos, eles têm sonhos e que tem jeito, né? Então, é muito gostoso estar aqui nesse lugar agora, porque vocês trazem, assim, o que eu chamo de uma chama de esperança. Sim. Su, assim, muitas foram as condições para que eu tivesse desistido mesmo da escola. Ninguém, nada me impediria de desistir, ou melhor, de desistir de seguir na escola. Por obra do destino, por algum chamamento, alguma coisa que eu sinceramente não sei, não saberia agora dizer, eu consegui me manter fiel à escola, ao ponto de, enfim, poder estar aqui hoje, num genuíno desejo de colaborar com jovens que apresentam características como aquelas que eu apresentei, e ainda hoje, na fase adulta, são muito claras para mim, assim, né? Então, esse projeto, para nós, muito mais do que um curso a ser ofertado, a ser oferecido, a ser vendido, muito mais que isso, é uma verdadeira crença de que para todo mundo há um lugar bom reservado. Então, vamos reforçar isso, né? Vale a pena se manter no caminho, é muito bom se manter no caminho. A gente sabe, né, que o sistema educacional, majoritariamente, ele não leva em consideração as características dos neurodivergentes, ainda que já há bastante tempo a gente tenha estudos, a gente tenha a neuroeducação que trouxe para a gente respostas, inúmeras respostas a respeito do desenvolvimento dessas pessoas, e ainda assim hoje, né, e a gente está gravando isso em 2025, né, Sim. A gente tem tanta dificuldade no sistema educacional e que prejudicam diretamente esses jovens, essas crianças. Como que você, Vivi, entende como isso afeta na autoestima dessas pessoas? Então, o sistema tradicional, ele faz com que esse jovem, ele cresça achando que ele é incapaz. E isso gera várias consequências. E uma delas é a baixa autoestima. Então, esse cuidado nós temos que ter com esses jovens. De que forma? Fortalecendo, mostrando para ele que mesmo diante de todas as dificuldades, eles conseguem.
Então, quando você mostra para ele que por mais que ele enfrente um desafio e que aquele desafio ele consegue, que ele é capaz, muda essa história. Então, o sistema tradicional, infelizmente, ele não contempla essas peculiaridades de cada um e nem o ritmo. Se você pegar, ele não acompanha nem o ritmo. Então, muitas das vezes, por isso que na escola entra com currículo flexibilizado, entra com adaptações. Não é porque ainda tem uma crença que, eu vou entrar com adaptação, é para facilitar, não, é para você tornar aquele conteúdo acessível para aquela criança. E adolescente. Com isso, o que vai acontecer? A autoconfiança dele, ele vai ter, e a autoestima, ela não fica mais baixa. Então, seria uma forma no nosso dia a dia que nós fazemos para ajudar esses jovens. E com muita São os conversa, pais ficarem também muito atentos à educação que esses meninos têm na escola, para cobrar algumas coisas que são importantes também para o desenvolvimento pessoal, né, mais íntimo deles. Justamente, eu falo que esse é o tripé, né? É a escola, é os pais e os profissionais que atendem. Então, quando tem esse tripé, o jovem só tem a ganhar. Vocês entrariam ali nesse tripé, nesse lugar de os profissionais que atendem, né? Sim. Viu, como que é para você, na sua experiência enquanto coordenador, vice-diretor de escola, né? Como é que é esse olhar para esse sistema educacional? Eu ia dizer algo assim, o que nós temos hoje, via de regra, na escola? O jovem que se reconhece neuroatípico e aceita essa condição. E aquele jovem que não só não se reconhece, mas levado a ele uma característica, ele não aceita aquela condição. Independente disso, de forma muito comum, esse jovem ele pode virar um alvo na escola. Ele pode ser um jovem que vai ser perseguido, que vai ser colocado em evidência. É o bullying. É o bullying. Sim. A depender, e aí entra muito a família, né, como força colaborativa. A depender de como esse jovem se entende, ele não se deixa afetar por aqueles coleguinhas que tentam diminuí-lo, que tentam provocá-lo, que tentam machucá-lo. Então, no contexto da autoestima, é muito importante que os pais, à medida do possível, que eles esclareçam seus filhos sobre as condições que carregam, para que eles, no contexto da escola, não se vejam como alunos divergentes, né? Se vejam alunos como quaisquer outros que só e somente apresentam características diferentes e que muitas vezes essas características são as grandes forças que eles carregam. Justamente. E que não reconhecem muitas vezes. Únicas, né? Que os colocam como crianças singulares. E nós temos um jovem na escola, ele acabou de chegar na escola esse ano. E a primeira vez que eu tive contato com ele já sabia meu nome, né? Ele viu, se apresentou e falou assim, eu sou autista. E falou aquilo com uma leveza, me surpreendeu. Obviamente que a gente está preparado para lidar com jovens assim, mas a forma como ele se colocou, dizendo, olha, eu sou assim. E ele mesmo disse para mim de uma forma indireta, e tá tudo certo. Então, esse jovem, apesar das flagrantes dificuldades que ele experimenta, às vezes relacionais, às vezes pedagógicas, ele lida muito bem com essa característica que ele tem. Ora, um jovem que entende bem o que carrega em si e que, na verdade, o torna muito singular, ele tem todas as condições de aproveitar dessas características nesse contexto que nós vamos oferecer para ele. Né? Isso é muito precioso, né? Porque eu entendo o diagnóstico ou não, né? Mas como essas características dizem a respeito de nós e quais as necessidades que nós temos para a gente viver bem no mundo, né? E isso começando na infância, isso tem um poder muito grande, né? Como você conta dessa criança.
E se essa criança já chega num ambiente sabendo quem ela é e de posse daquilo e não acreditando que ela é um problema ou que por ela ser de determinada forma, ela tem um problema ou pode ser um problema para os outros, isso é muito grandioso. É poderoso. Imagino o quanto que a família, os cuidadores dessa criança tenham, inclusive, um papel fundamental em compreender e desmistificar, me parece, as neurodivergências e não entender isso como limitação, não entender isso como estar errado, né? Ou ser uma peça a ser consertada, né? Essa criança ou essa pessoa, ela não é uma peça com defeito, mas ela tem características particulares que precisam de um olhar para essas características particulares. Sim. E que isso, para mim, não me parece muito diferente de nenhum de nós, né? Sim. Se nós formos olhar, assim, o nosso público, nós nos colocamos assim, né? Um curso voltado para os neurodivergentes. Quando a gente fala assim, fica normal, fica natural pensarmos em um laudo. A pessoa que tem identificado ou um transtorno, uma característica. Mas o que nós reconhecemos quem são os nossos alunos? Não necessariamente o que carrega um laudo, mas aquele aluno que se reconhece com dificuldade de foco, que não tem uma boa gestão do seu tempo, organizar ideias, que não consegue organizar as ideias que estão aqui circulando muito intensamente na cabeça, às vezes que estudam sozinhos, né? Que vem de situações familiares que não favorecem o seu estudo, às vezes os pais trabalham o tempo todo fora, ele estará sozinho. Sim. Então, vale esse reforço, porque às vezes o jovem, ele reconhece que tem em si essas características, mas não tem um laudo. E não necessariamente tem uma neurodivergência, né? Exatamente. Porque isso pode ser uma característica no temporal. Da história dele, né? Naquele momento, às vezes até uma situação emocional, muitas das vezes você pode ter alguns bloqueios criativos, você pode muitas das vezes não lembrar. Então, às vezes, a memória de curto prazo, você não conseguir reter certas informações e isso emocionalmente afeta. Sim. Então, o nosso curso é justamente para dar essa clareza. Eu fico imaginando jovens com algum evento traumático, né? Que é comum de terem esses lapsos de memória ou de ter alguma restrição de foco, por exemplo, porque o trauma, ele afeta esse nosso lado, né? Da gente conseguir focar, da gente ter um pensamento claro, ter discernimento E eu fico imaginando que também, talvez, não porque ele tenha um laudo, como vocês falaram, ou porque ele tenha alguma neurodivergência, mas naquele período de tempo, ele viveu uma situação que para ele foi difícil e isso afetou, né, cognitivamente, que daqui a pouco vai passar, mas como que é legal também saber que existe suporte para ele também. A dificuldade, no caso de aprendizagem, ela é transitória. Ela passa, ela não fica. Então, às vezes, porque ela é diferente do transtorno. Então, às vezes, aquele jovem, naquele momento, ele pode estar simplesmente passando por uma dificuldade. Sim. E muitas das vezes não entender ortografia, né? Depende muito lá da base, como foi consolidado. E se tem gaps, se tem lacunas, lá na frente vai impactar. Então, hoje a gente vê muitos jovens com muita dificuldade, né, viu? A gente percebe isso a todo instante no momento da escrita, da redação, até porque hoje a gente tem acesso, né, às redes sociais aí, e o WhatsApp, e muitas das vezes a linguagem, quando você vai escrever, é diferente. E isso impacta muito. Nós estamos falando aqui muito do jovem, né? Mas assim como eu mesmo, existem muitos adultos que lá no passado não tiveram condições, até porque existem temas que são muito recentes, né? Não eram temas do nosso passado mais remoto assim, e que hoje enfrentam grandes dificuldades, não só para um registro de um texto, como a gente está dando ênfase aqui, mas para participar de um concurso, né, um concurso qualquer, tem grandes dificuldades de organizar o seu tempo, de gerir as suas ideias para também ter uma oportunidade. Nós também olhamos um pouco para esse público que busca realizar provas de concursos, que tem esse objetivo, sabe, Su?
Então, me parece que é mais sobre a característica e não sobre um laudo, sobre um diagnóstico. Exatamente. E vocês vão trabalhando em cima das dificuldades que cada característica vai oferecer. Isso. Não é isso? Isso resume bem nossa atuação, né, Vivi? Justamente. E o curso de vocês tem suporte individualizado? Tem alguns. Nós acontecer algumas aulão que nós chamamos, né, viu? Que vão ser ao vivo. Então, tanto a questão de correções de redação, que vão ser um acompanhamento individualizado nesse caso, tem uma quantidade, mas se precisar depois o aluno pode adquirir os pacotes, né, individualizado, e vai ter também um aulão, na verdade seria uma orientação dessa gestão de tempo, de organização, de técnicas de memória, para quê? Para que a gente consiga, junto, além dessa parte escrita, trabalhar também um pouco dessas funções executivas, que é o planejamento, né, que são questões atencionais, que isso, se não tem bem estruturado, um neurodivergente que ele não consegue montar um planejamento, estruturar o tempo, isso vai impactar na escrita. Seriam as micromentorias. Isso. São encontros que nós faremos, né? Isso. Ofereceremos para que determinada demanda que o aluno nos traz Justamente. vai ser trabalhada por nós. Então, é um atendimento não individual, mas individualizado Isso. nesse sentido. E depois, se aquele aluno houver a necessidade, ele pode contratar esse acompanhamento também individualizado. Olha, eu fiz o curso, eu não me senti inseguro, mas eu ainda preciso, tanto nessa questão da correção das redações, individualizada, porque no curso vai ter o pacote da quantidade que ele vai ter dessas correções individuais, né, viu? Sim. E também desse espaço com um acompanhamento psicopedagógico. Então, ele pode fazer o curso, ele vai ter quando vocês falam de atendimento individualizado, o acompanhamento individualizado, eu entendo que é individualizado conforme as características e não um atendimento por pessoa, Isso. né? Mas ele querendo, ele pode ter acesso a um atendimento individual. Pode, Exatamente. Pode. Tá. E eu achei muito interessante isso, é isso mesmo assim, quando eles fazem a redação e devolvem para vocês corrigirem, como que é isso? Nós trabalhamos na Neurofoco Redação com a construção do texto em blocos, favorecendo a construção do texto e a fixação da estrutura. E sim, a cada momento de produção, eles nos devolvem os textos, os blocos de produção, e nós fazemos a correção muito cuidadosa, com comentários, com dicas de como ajustar determinado nível de tropeço, de recorrência, orientações, né? Para que ele tenha o seu texto avaliar de maneira individual. Isso é muito interessante, porque ele precisa escrever, mas mais que isso, precisa ver onde é que ele está acertando, quais são as virtudes e quais são os problemas que o texto dele tem trazido. Então, sim, sendo nosso aluno, ele vai ter acesso às nossas correções. Vamos ter aulas em que nós comentamos as redações nota 1000 do Enem. É muito interessante verificar os caminhos que são exitosos, que foram percorridos, e como é que esse aluno nosso consegue trilhar um caminho diferente, mas que leva para o mesmo fim, né? E como que a família pode ajudar esse indivíduo no preparo para essa redação? A família pode ajudar em casa nessa organização dos estudos e também com essa prática. Nós não falamos que precisa de ter consistência, persistência e dedicação? Então, a família, como nós montamos essa questão desse planejamento para auxiliá-los, a família vai estar ali, diretamente, né, com essa organização desses estudos. E pensando nessas técnicas, também, né, como você ensinou, aquela de colocar o dedo no centro, assim, a família pode assistir isso e ajudar? Pode, em diversos momentos. A família não pode deixar o aluno sozinho, né? Por isso que é família. É preciso que o conjunto familiar esteja envolvido com o processo que o aluno se coloca lá para o aprendizado. Primeira coisa é isso, é estar no entorno da criança, do jovem, e mais que isso, entendendo, né, aquele contexto que vem sendo construído para ele a partir da nossa presença na vida dele. E esse reforço positivo, que é muito importante. Então, a todo momento, tá ali incentivando, estimulando isso, e a repetição, porque nós
os neurodivergentes, eles precisam de uma repetição. Por isso que entra novamente a constância, a dedicação e a persistência. Porque se não tem a repetição, ele não vai conseguindo melhorar. Eu tenho a minha filha é autista, tem TDAH, e um TDAH severo, com um índice muito alto de comprometimento, tem transtorno de aprendizagem, mais um monte de T das quantas, né? Eu falo que a transtornolândia mora toda lá em casa. E eu sempre escuto uma frase que é: quem lê bem, escreve bem. Mas ela não lê bem, ela lê, mas ela não lê bem, ou bem no sentido de uma quantidade muito grande. E se a gente entende assim, porque imagino que vocês como professores devem ter escutado muito isso também, né, ou falar isso às vezes, se a gente entende então que quem escreve bem é quem lê bem, como é que esses alunos que não leem tanto ou tão bem vão conseguir se sair bem nisso? Isso funciona? Eu quero falar sobre isso. Eu defendo essa ideia. Também. Só escreve bem quem lê bem. Mas como é que nós entendemos esta máxima, essa verdade no nosso contexto de atuação? Porque o aluno neurodivergente, ele não vai necessariamente ler um texto, ler um livro e se apropriar daquelas informações. Mas esse aluno é muito bom para fazer uma coisa, sabe, Vivi? Que é ler os contextos. Ele entende o lugar onde ele está, ele busca compreender por meio das imagens, por meio dos lugares onde ele está, ele consegue fazer uma leitura, nós professores chamamos de leitura de mundo. Então é o acesso ao contexto que vai trazer para ele uma clareza sobre o texto que ele vai registrar. Então não necessariamente para o aluno que vai produzir uma redação, ele precisa da leitura discursiva, essa leitura tradicional que a gente vê muito nos preparatórios. É óbvio que ele precisa de alguma forma acessar níveis de informação, né? Mas não exclusivamente. Então, qual que é um dos nossos grandes objetivos? Mostrar para o nosso aluno que ele consegue traduzir o conhecimento que ele possui, da forma como ele possui, para um bom registro. É a leitura de contexto. E o spoiler que nós deixamos é justamente este. As gravações vão ter algumas gravações que vão ser justamente com esse foco. Para quê? Para a leitura do contexto. Para ajudá-los nessa produção da redação. Eu queria saber um pouquinho como que é a correção da prova do Enem. Eu acho que você, já trabalhou corrigindo prova do Enem, né? Então, assim, lá dos bastidores, o que você pode contar pra gente? Basicamente, o corretor de uma prova do Enem, isso é muito importante. Ele vai ler a prova buscando encontrar os deméritos do texto. São 5 competências que o produtor de um texto do Enem tem que entregar para o seu leitor, né? Que é a parte de ortografia, o conhecimento do mundo, a conclusão, enfim, são 5 competências, nós falaremos muito sobre isso no nosso curso. Mas basicamente o corretor de uma redação do Enem, ele parte de uma nota máxima 1000 e vai depreciando a nota do candidato. E ele não faz uma leitura propriamente completa, ele encontra na leitura dinâmica que ele faz as competências que são guardadas lá no contexto da prova. E ele vai depreciando essa nota. O que nós fazemos no nosso curso? Nós damos ênfase a como que o aluno faz para atender da melhor forma possível as 5 competências previstas numa prova do Enem. A correção é feita de forma dinâmica. Então, se a gente consegue fazer com que o nosso aluno entenda essas competências e por meio de caminhos bem operacionais, bem sistematizados, ele reconheça que o texto dele precisa atender às 5 competências, muito provavelmente o corretor do texto dele vai reconhecer as virtudes em cada uma dessas competências. De forma bem prática. De forma bem prática. E objetiva. Agora, uma outra coisa que eu queria perguntar é se vocês falaram que vocês trabalham com a construção do texto em blocos. Eu não sei se vocês podem falar mais sobre isso, ou se isso vai ser um spoiler grande demais sobre a metodologia, mas eu fiquei curiosa. Não, podemos sim. É assim,
um texto dissertativo se estrutura da seguinte forma. Uma forma clássica, né? A forma canônica do texto dissertativo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Em que nós acreditamos muito firmemente? Que se o candidato, se o aluno consegue produzir uma boa introdução, muito provavelmente ele terá as outras partes do texto construídas de forma adequada. Então, o grande momento da produção de uma dissertação é a sua introdução. Obviamente que no desenvolvimento, ele vai apresentar de forma desenvolvida, o nome já diz, o repertório que ele indicou lá na introdução. Mas o que nós fazemos nessa correção em bloco? Nós trabalhamos intensamente a introdução, é spoiler também, viu, pessoal? Nós trabalhamos intensamente a introdução de um texto dissertativo e voltamos às correções primeiramente na introdução. Então, nós nos dedicamos a mostrar para ele, na introdução, quais são as virtudes que o texto dele apresenta ou quais são as dificuldades que ele tem que vencer na introdução. Então, trabalhamos muito a introdução, depois trabalhamos muito o desenvolvimento, depois a conclusão, para uma retomada desses blocos, tornando o texto em algo único, que vai ser certamente uma produção belíssima. Mas fazer o trabalho em bloco é cuidar de cada momento de uma produção dissertativa. Então a gente se dedica a mostrar para ele o melhor da introdução, o melhor do desenvolvimento e o melhor da conclusão, para depois fazer uma excelente articulação disso tudo. Costura. O texto coeso é um texto bem costurado. Eu acho que a parte que vocês provavelmente não podem contar pra gente, né, é a parte de que dentro dessa construção desses blocos, o que vai ali dentro de cada bloco, né? Nós mostraremos com bastante alegria para cada um dos nossos alunos. Nós já demos bastante spoiler. Mas eu fico aqui pensando que acho que também vou aproveitar da presença de vocês, porque aí eu vou levar isso lá para casa também. Vivi, me conta um pouquinho do que seria um espaço de estudo ideal para uma criança ou para um jovem neurodivergente. Como que eu, enquanto mãe, ou os pais lá em casa, podem fazer para proporcionar esse espaço de estudo muito funcional para essa pessoa? Então, depende de cada ser é único. Vou dar, assim, um spoiler de uma forma bem generalizada, porque a gente tem que conhecer as particularidades de cada um. Mas, primeiro, tirar todos os distratores, celular, desligar, não deixar nada na mesa, um ambiente mais silencioso, deixar só o que você vai usar. Marca textos, eu oriento bastante, porque a gente explica técnicas, né, de grifar, de estruturar, das palavras-chave. Então, seria o material a ser utilizado, né, ou o livro, ou a apostila, ou os slides, a caneta, a borracha, sem distrator nenhum, e quando estiver assistindo às aulas. Quando estiver nos momentos da produção textual, eu costumo orientar eles, porque depois nós vamos passar no curso, gosto muito de utilizar a técnica Pomodoro. Então, são blocos de tempo, 20 minutos, 5 minutos, 20 minutos de tudo, 5 minutos de descanso. Aí ele levanta para poder ir ao banheiro, para poder movimentar, esticar o corpo, porque muitas das vezes, né, ou ele se movimentar, porque tem muitos que precisam dessa movimentação, mas isso é tratado na individualidade de cada um. Tá. Porque muitas das vezes o que eu passo que serve para mim, às vezes não serve para você. Então, às vezes eu aprendo escrevendo, mas para você, muitas das vezes, você tem só que ouvir. Então, o ambiente ideal para estudo seria um quarto, separado dos ambientes da casa, com menos barulho, sem muitos distratores e sem aparelho eletrônico algum. Ótimo. Pessoal, muito obrigada, e foi muito bom conhecer o trabalho de vocês. A gente encontra vocês no @neurofoco.redação. Sim. Sem cedilha, sem tio. Isso, justamente. Lá no Instagram. Redacão. E vai ser ótimo acompanhar mais disso aí. Estou ansiosa por esse curso. Gratidão. Muito obrigado, gratidão. Gratidão a todos que aguardamos vocês. Tiraram um tempinho para nos ouvir. É isso.
Obrigada. Obrigada.